a minha mesa e eu falei, meu Deus, a gente não tem como recusar. Mas quantas das pessoas queriam ter a oportunidade que nós temos de vir aqui e pregar a palavra? Quantas das pessoas gostariam de estar no nosso lugar neste momento, mas já não tem mais forças? Quantas das pessoas estão aí numa boca de fumo, mas já foi um pregador da palavra do Senhor e não consegue mais retornar para os caminhos? E nós somos privilegiados, porque nós ainda estamos de pé e temos que nos cuidar para não cair. Porque muitas das vezes nós olhamos um irmão lá fora e pensamos, por que o irmão não vem? Por que fulano não entra para a igreja? Mas é muito difícil, irmãos, para quem está lá fora. Quem já foi de lá sabe quão difícil é você estar sentado numa cadeira dessa, servindo ao Senhor. E tem muita gente que está levando o evangelho de qualquer maneira. Nós temos buscado aqui por avivamento, mas o que é avivamento para mim e para você? Eu estava refletindo com o Senhor o que tem sido avivamento para a minha vida. Porque eu não sou aquela de pular, de marchar, eu não sou aquela de ficar rodopiando dentro da igreja, mas eu fico ligada no meu banco com o Senhor. Muitas das vezes derramando lágrimas. Não é porque está acontecendo nada na minha casa, não no meu lar, mas dentro de mim, onde o Espírito habita. Não está acontecendo nada na minha vida pessoal, mas no meu ser está. Porque nós precisamos ser tratados. Pedimos avivamento, mas não queremos ser lapidados, não queremos ser moldados. Queremos vir para a casa do Senhor e só esperar que a irmãzinha pule e entregue profecia para nós. Viemos para a casa de Deus esperando revelação do homem. Quando a maior revelação ela está aqui nas nossas Glória mãos. a Deus, aleluia. Quando se dobrarmos os nossos joelhos, nós entenderemos qual é o propósito de Deus para mim e para a sua vida. A promessa ela está de pé, mas o processo também permanece. A promessa ela segue de pé, ela vai ser cumprida, mas o processo não tem como você pular. Não tem como você pular o processo, ele é necessário. E o processo ele dói, porque às vezes temos que entregar aquilo que nós não queremos. Às vezes temos que abrir mão daquilo que nós amamos muito e que nós achamos que é bom para nós. Mas o Senhor ele está nesse lugar para nos tratar nessa noite. Não pensa que é só vir aqui louvar ao Senhor e prestar um culto, não. É rasgar o coração, é abrir mão daquilo que para nós é muito bom. A intimidade dele requer isso, descer. Mas irmã Beatriz, eu não dei glória porque eu não senti. Mas quem disse que você precisa sentir? Aleluia. Quando nós glorificamos, mesmo sem vontade. Quando nós damos aleluia, mesmo sem vontade. Quando dobramos o nosso joelho, mesmo sem vontade. O Senhor ele está recebendo, ele está contemplando. Porque não é sobre o que eu sou, é sobre o que ele é. Não é o que eu posso fazer com a força do meu braço, é o que ele pode fazer por mim. Para de querer tomar conta daquilo que é para Deus fazer. O impossível é para ele. Todos encontraram a palavra do Senhor? Eu estarei lendo até o versículo 12. Diz assim: E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e pôs sela em seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho. Partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas
mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo, em algumas Bíblias está diferente, para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. E a igreja senta glorificando. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, estamos diante de uma palavra muito conhecida. Quem nunca ouviu falar de Abraão, de Agar, de Sara, de Isaque, de Ismael? Nós sabemos que lá atrás, logo lá para os capítulos 17, 18, vem contando as histórias. E nós vamos ver que Abraão e Sara, eles não tinham filhos. Sara já era de idade avançada e já não tinha tido filho até ali. Para ela, creio que no seu pensamento poderia continuar a vida do jeito que estava. Mas Abraão, ele precisava de um descendente. Ele precisava dar início à sua descendência. E Sara, ela vai tomar uma decisão incorreta, a qual houve consequência, e vai decidir dar Agar, a sua serva, para o seu esposo. Abraão agora como o homem da casa, Abraão agora como o cabeça do lar, como aquele que deveria tomar as decisões, ele aceita aquilo que a sua esposa impõe. E aceita a sua serva, para assim gerar um descendente que ela achava que teria que ser daquele jeito. E Agar, ela veio engravidar, ela veio a ter Ismael, e nós sabemos que não era isso que Deus havia prometido, não era desta maneira que Deus havia prometido a sua descendência. E então, nós sabemos que agora vai vir, né, sobre eles uma criança. Eles terão um filho, mas não é o filho que era da promessa, era o filho que era das suas próprias escolhas. O filho a qual Sara, ela decide por si e pelo seu esposo, pela sua casa, e até mesmo querendo tomar à frente o lugar de Deus, dando a sua serva para gerar uma criança, para trazer ao mundo uma criança que não pediu para vir, não pediu para nascer, e com as suas escolhas erradas agora seu filho chega. Só que com esse filho chega também alguns tipos de consequências. Porque agora, quando o Senhor promete a Sara e a Abraão que eles terão um filho, quando Sara ri, dá gargalhada, zomba, né, de uma maneira, eu sei que ela estava pensando naquele momento: eu já sou velha, já não cumpria mais os papéis que uma mulher deveria cumprir dentro do casamento. Mas ainda assim Deus faz uma promessa. Deus tinha uma promessa estabelecida. Só que muitas das vezes as pessoas, elas esquecem que a promessa foi feita lá atrás, mas Deus não disse o tempo que ela iria acontecer. E muitas das vezes nós queremos colocar a carroça na frente dos bois, um ditado muito popular, porque nós já não aguentamos mais esperar o que Deus prometeu. Nós já queremos fazer da nossa própria maneira, do nosso próprio jeito. E o que me chama a atenção é que Abraão, como um amigo do Senhor, Abraão com intimidade com Deus, Abraão com toda aquela fé, ainda ouve a sua esposa e entra no ato errado. Só que agora Sara vai vir a gerar. Só que acontece que quando Sara gera, já existe uma outra criança. Mas Sara está gerando a promessa.
E Sara ali, ela engravida, ela tem a Isaac. Abraão está feliz com seu filho, porque qual é o marido e qual é a esposa que não fica feliz com o nascimento de um filho? Só que ele já tinha tido um filho. Embora não fosse da promessa, na Bíblia não deixa de dizer que também era filho. Mas existia um filho que era da promessa, que era parte da promessa. E que era chamado de único. Não porque ele não tinha outro, mas porque Deus designou algo. Deus já tinha preparado algo. E Deus sabia que o coração dele estava ali. Porque quem não vai ficar feliz de uma promessa que o Senhor fez ser cumprida na sua vida? E nós vemos ela agora acontecer. Abraão fica lisonjeado, Sara fica extremamente feliz. Porque era algo que eles não acreditavam, já estavam de idade avançada. Ela, desacreditou do Senhor, da promessa que ele fizera. Mas agora Isaac, ele nasce. Isaac, ele vai nascer. Isaac, ele vai ser circuncidado em 8 dias, né? Que era a prática. E Abraão vai vir fazendo aquilo que ele estabeleceu com o Senhor. Aquilo que era para ser cumprido. Só que agora, Agar e seu filho começam a causar danos para Sara. Começa a incomodar. Porque tudo aquilo que nós fazemos de errado, achando que tem que ser, vai ter uma hora que vai começar a incomodar. Vai ter uma hora que vai ser incômodo. E nós vamos ter que fazer algo para poder consertar. Mas muitas das vezes não tem como consertar. Porque o erro, ele já foi executado. O erro, ele já foi selado. E agora Sara manda que tire eles de lá. Tira a serva e o seu filho daqui. Não dá mais para eles ficarem. E Abraão, ele vai uma vez mais dar ouvido à sua esposa. Só que o interessante é que quando Agar, ela sai e deixa Ismael no meio, esperando, a distância de um tiro de uma flecha, e fica observando para ver aquela criança morrer. Deus, ele entende que ele não prometeu, mas que ele ainda tem que cuidar. E o anjo vai falar para ela: Agar, eu ouvi o menino. Porque uma criança, ela é inocente. A palavra de Deus, ela diz que os reinos, serão como uma criança. Herdarão o reino do céu quem for como uma criança. E Ismael não era diferente, mesmo que esteja lá atrás. Agar, ela vai pegar aquela criança agora e vai visar um poço onde tinha água para aquela criança, onde tinha água também para ela. E não precisava ela deixar aquela criança morrer, porque o Senhor, ele declara que a promessa para Abraão também está sobre a vida de Ismael, e que sobre ele também será feita uma nação. Porque Deus entende que ele não tem culpa dos atos do que seus pais fizeram. Deus entende que quem errou não foi aquela criança. Deus entende que quem cometeu o erro não foi ele. Ele não pediu para vir. E eu entendo com isso que mesmo que eu não esteja dentro da promessa, se eu estou pelos cantos, eu também vou receber. E é assim no nosso meio nos dias de hoje. Tem gente que não consegue se inserir, tem gente que não consegue vir para o meio, mas por estar pelas beiradas também vão ser alcançados. Só de estar presente vão ser alcançados. Porque Deus, ele faz assim, ele surpreende, Deus faz diferente. Talvez para Sara era, vai e deixa morrer. Mas para Deus não. Vem que eu vou libertar, eu vou salvar. Para Deus é diferente. Vem que eu tenho água para poder matar a sede. Vem que eu tenho alimento. Deus não trabalha com as nossas circunstâncias, nem com os nossos pensamentos. Deus, ele trabalha da maneira que ele acha que tem que ser. E agora, no decorrer do tempo, passa-se os anos. E agora o Senhor, ele pede algo a Abraão. Só que Abraão já vinha vivendo uma vida de intimidade com o Senhor. Abraão, ele sabia o que era obediência. Abraão sabia o que era a responsabilidade dos seus atos. Abraão entendia o que Deus requeria dele. Só que agora Abraão, ele é pego por Senhor
Não vou dizer que de surpresa, porque na Bíblia não declara isso, não relata, mas eu acredito que no pensamento dele, ele pensou: agora eu vou ter que obedecer. Até que eu obedeci, eu terei que permanecer obedecendo. E o Senhor manda que ele pegue seu filho, o menino, para sacrificar. E eu penso comigo, imagina você olhar para sua criança e saber que você vai caminhar agora quilômetros e Deus continua deixando você ir. Pega o menino, vai caminhar, vai de Berseba até Moriá, vai passar ali cerca de 80 a 100 quilômetros caminhando, aproximadamente 3 dias. Imagina você indo com essa criança sabendo: eu vou ter que sacrificar. E Deus não falou nada ainda para poder voltar atrás. Continua, mas eu vou ter que sacrificar. E nada de Deus voltar e falar de novo: desiste, não precisa. Mas o Senhor, ele continua. Porque Deus sabia que dentro desses 3 dias haveria um tratar dentro do coração de Abraão. Não é provar a fé, porque a fé não precisa ser provada. É provar se eu temo ainda ao Senhor. Porque quando acaba o temor, acaba o respeito, acaba a obediência, acaba o compromisso, acaba a responsabilidade. O Senhor estava falando: ei, Abraão, quero ver se você ainda tem temor a mim. Dizer que me obedece é fácil. Quero ver na hora do vamos ver. Vem que eu vou fazer. É muita gente dizendo que obedece a Deus, mas quando Deus coloca na prova, não aguento não, vou sair fora. Só que tem vale que é pra gente passar sozinho. Tem vale que não tem como trazer ninguém. Tem vale que é só você e Deus. Lembra de Ezequiel? Vai lá, ó, profetiza sobre os ossos secos. O Senhor não falou: chama 20, chama 30, chama 10, chama 5 irmãos da igreja para profetizar com você. Não, profetiza. Porque tem hora que é eu e Deus. Vai ter momento que é você e Deus. O vale está doloroso. Os ossos já estão secos, já não tem mais vida. Mas vai ter vale que é só eu e Deus. E eu creio que era assim ele para Abraão naquele momento. Ele esperando Deus falar: não precisa mais, mas ele teve que continuar. E no 3º dia ele vai avistar o local, porque Deus falou que ia mostrar qual seria a montanha. E ali agora Abraão deixa os seus servos e fala: daqui partiremos eu e Isaac. E vai a caminho. E o interessante, acredito eu, no coração de Abraão, como que deve ter doído quando o seu filho pergunta: cadê o cordeiro? Porque muitas das vezes nós já não vemos mais solução nem saída. Mas esquecemos que a vitória ela não está no início, ela está no final. Às vezes Deus não vai falar no começo, Deus só vai falar: faz. Deus não vai te revelar o que é para ser feito. Deus vai falar: vai e faz. E no final, o Senhor vai se levantar para falar com você de uma maneira diferente. Nós falamos muito, irmão, sobre avivamento, sobre sacrifício, sobre renúncia. Mas na hora que temos que renunciar, na hora que temos que descer, na hora que nós temos que pedir perdão, a gente não consegue. Porque o ser humano é assim, nós somos assim. Temos uma dificuldade dentro de nós. Temos um bloqueio que é dentro de nós. E às vezes nós causamos isso. É por isso que nós devemos viver pela fé e não por aquilo que nós vemos. Porque isso pode nos impedir de chegar a muitos lugares. Quantas pessoas já não conseguem mais chegar no pódio com o Senhor? Quantas pessoas já não conseguem mais fazer a vontade do Senhor porque está preocupado no que está vendo? Mas se você fechar os olhos e se ligar com o Senhor, se você perguntar para Ele qual o caminho que tem que trilhar, pode ter certeza que você vai conseguir ir avante. Abraão ali agora ele vai preparar aquele altar. Mas observa que mesmo Abraão tendo que sacrificar o seu filho amado, Abraão não fez nada de qualquer jeito. Mesmo Abraão tendo que dar aquilo que ele amava, Abraão ele não vai armar um altar de qualquer maneira, não. A palavra diz que ele arruma as lenhas. Ele simplesmente podia atacar, colocar o menino e falar: já que é para fazer, eu vou fazer de qualquer jeito. Eu já tenho que abrir mão mesmo? Mas não. Ele entendia o que era obedecer à voz do Senhor. Ele entendia o que era compromisso com o Senhor, o que era intimidade com Deus.
E intimidade faz a gente fazer isso. Muitas das vezes doendo, mas você tem que deixar algo. Muitas das vezes chorando, mas você tem que abrir mão de algo. E talvez você vai dizer, mas que intimidade é essa? Quem teme ao Senhor tem intimidade. Quem obedece a Deus tem intimidade. Não confunda obediência com fé, porque você acreditar que o Senhor existe não quer dizer que você obedece a Ele. Tem muita gente aí fora que tem fé, muito mais do que eu e você, mas não estão obedecendo a palavra do Senhor, porque senão estariam aqui dentro. Não tente fazer paralelo. Eu creio muito, mas isso não quer dizer nada se você não obedece. Eu acredito muito no Senhor, mas isso não quer dizer nada se você não obedece a voz do Senhor. Tomé não acreditava, mas seguia. Tomé não confiava, mas ele estava seguindo. É entender que mesmo que às vezes eu não acredite em algo, eu preciso obedecer. E Abraão ali estava assim naquele momento. Acredito eu que sedento. Fala logo comigo, Senhor. Fala logo comigo, Deus. Porque acredito que na mente dele ele já sabia. Deus vai querer sacrifício humano? Deus vai ter prazer em sacrifício humano? Mas não era sobre o sacrifício que Deus estava falando. Não de Isaac, mas o coração de Abraão precisava ser sacrificado. Nós precisamos entender verdadeiramente o que é intimidade com o Senhor. Nós precisamos entender verdadeiramente onde eu posso ir com o Senhor. Nós precisamos desenvolver um relacionamento verdadeiro com Deus. Nós falamos que servimos ao Senhor, que somos amigos do Senhor. Mas um amigo, ele desenvolve relacionamento, ele desenvolve intimidade. Isso não é da noite para o dia. Isso requer tempo, isso demanda tempo. É se conhecendo, é entendendo um ao outro. É sabendo como o outro se sente bem. É sabendo o que aflige o outro. A intimidade, ela vem através de um relacionamento. E se você ainda não se relacionou com Deus, você não tem como dizer que tem intimidade. Nós viemos aqui, dobramos os nossos joelhos e falamos tantas coisas bonitas para o Senhor. E muitas das vezes é só da boca para fora, porque o coração está muito longe disso. Quantas das pessoas chegam na igreja, dobram o joelho, mas o coração... E Deus sabe, irmãos. Quando dobrarmos os nossos joelhos, não precisamos fingir para o Senhor. Não precisa de maquiagem para Deus. Precisamos declarar para Deus: oh Senhor, eu sou falha mesmo. Eu erro mesmo, Senhor. E é por isso que eu estou aqui, porque eu dependo do Senhor para continuar. É por isso que eu estou na tua casa, porque eu preciso da tua presença para prosseguir. Ó Deus, mesmo chorando, mesmo com dor, mesmo sangrando, Senhor, eu ainda preciso estar na tua presença para continuar. Para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? É reconhecer, é declarar para Deus que sem Ele você não é nada. A intimidade, ela faz isso. A responsabilidade, ela faz isso. A obediência, ela nos traz isso. É mostrar para Deus. Eu não preciso falar bonitinho para Deus. Deus não está preocupado se eu falo bem ou se eu falo mal. Deus não está preocupado se eu troco palavras, se eu erro a palavra, se eu não sei conjugar verbo. Deus está preocupado como anda o meu coração. Deus está preocupado como é que minha vida está com Ele. Deus está preocupado quantas vezes eu tenho renunciado por Ele. É necessário parar de se fantasiar. É muita gente se fantasiando embaixo para poder vir para cima. É muita gente botando roupa bonitinha para impressionar o mundo. Deus não está preocupado com isso, irmãos. Quantas vezes você comprou roupa? Não, Deus não quer saber disso. Pode repetir roupa para vir para o culto, sim. Pode vir com o mesmo calçado, pode vir com roupa rasgada, mas se o seu coração está com Ele, tudo vai bem. Se a tua vida está com intimidade com Ele, já está tudo bem. Não fica se preocupando, não. É muita gente querendo arrumar muito. Eu tenho que arrumar tudo isso para depois chegar na presença do Senhor. Deus não está te pedindo para arrumar nada. Deus está pedindo: vem como está, que eu vou ajeitar o negócio. Só vem da maneira que você está, que eu vou arrumar tudo. É eu que preparo o caminho.
falou, vem. E quando Ele fala para você, vem, é para você vir. Só que nós queremos arrumar tudo. Eu preciso colocar a melhor roupa hoje para a igreja. Ah, porque o irmão vai me olhar, já fui com essa roupa semana passada. Esses domingos aí, ó, eu vim 2 domingos com a mesma roupa, só fui perceber quando cheguei na igreja. Falei, meu Deus, eu vim com essa roupa domingo passado, já era tarde. Mas amém, porque eu não vim pela roupa, eu vim para adorar o Senhor. Aleluia. Eu não vim aqui para poder apresentar se eu estou bem vestido, eu vim prestar um culto para Deus. Não fica se preocupando não, irmãos. Não fica se preocupando. Temos que entender o que é intimidade verdadeiramente com Cristo. O que é avivamento para você? Isso é uma pergunta, tá, igreja? O que é avivamento para você? Vem orar e fala, não está acontecendo nada. Orei e ainda voltei para casa com dor de cabeça. Vim na oração, parece que voltei e está tudo pior. Mas vai estar pior mesmo, porque esse é o processo. E a intimidade com Deus faz a gente entender isso. Não é porque eu estou de joelho dobrado e orando que as coisas vão ficar tudo bem de uma hora para outra. Não. É entender o processo. É preciso eu caminhar, é preciso eu continuar. Abraão estava ali 3 dias. Acredito eu que indo e falando, poxa Deus, fala comigo aí. Poxa Deus, e agora eu vou ter que sacrificar esse menino. Oh meu Deus, quão difícil vai ser. É assim na nossa vida. A gente vai andando e falando, poxa Deus, age por favor. Deus, fala comigo. Oh Deus, eu já não aguento mais. Oh Deus, está tão difícil aqui, mas Deus sabe que está difícil. Deus sabe que você também não está aguentando, mas Ele manda você continuar. Prossegue. Mas Deus, eu já não suporto mais. Suporta porque senão não estava de pé. Se não tivesse suportando, não aguentava nem levantar da cama. Mas se abriu os olhos e levantou é porque suporta. Contemplou um novo amanhecer é porque suporta. Quem não suporta a dor não levanta da cama, irmão. Você suporta sim. Você suporta porque você entendeu que tem que obedecer. E que quando a responsabilidade anda com a obediência, algo diferente acontece. Ainda que leve tempo, algo diferente vai acontecer. Só que as pessoas, elas não estão mais preocupadas. Eu já busquei, eu já fiz. Mas a minha intimidade com Deus não hesita o que eu tenho que passar. A minha vida com Deus não anula o processo que tem que ter na minha vida. Mas porque para mim é tão difícil? É porque se você passar sua luta para outro irmão, o outro não aguenta. Deus não dá aquilo que nós não podemos suportar. Deus entendia que se Ele falasse aquilo para Sara, Sara não ia conseguir. Mas Ele falou, não, eu vou em quem suporta o processo. Eu vou em quem aguenta, em quem confia, em quem obedece. E Ele falou, levanta Abraão e pega o menino. Deus falasse isso para Sara, Sara ia falar, eu não vou. Não vou fazer isso com meu filho, não. Deus, Ele entende. Cada um suporta de uma maneira. Cada um consegue de uma maneira. Não adianta a gente querer se comparar. Porque meu irmão parece ser mais forte que eu. E talvez ele seja. Mas o que Deus tem na vida dele é diferente do que ele tem na sua. Porque eu sou tão cobrada, Senhor. Porque a sua intimidade com Deus requer isso. O que Ele tem com você requer isso. O chamado que Ele tem na sua vida requer isso. Quantas das vezes nós queremos ir em algum lugar e Deus vai falar, não vai. E você vai perguntar, poxa Deus, queria tanto ir ali. Queria tanto o Senhor estar lá. Mas nós temos que entender que a nossa intimidade com o Senhor, a nossa vida íntima com Ele não permite que a gente esteja em qualquer ambiente. Ele não vai permitir. Porque Deus, Ele não vai abrir mão de você, porque Ele sabe de onde Ele te tirou. Às vezes aos seus olhos está tudo bem, não vai acontecer nada, mas Deus já está vendo lá na frente. Nós achamos que sabemos de tudo. Nós achamos que estamos por dentro de tudo. Às vezes nós até dizemos, ouvi Deus falar e não ouviu nada. Deus nem falou. Quantas pessoas que já vivem dispersas, que já não conseguem mais nem distinguir qual é a voz do Senhor. Mas Abraão, ele conhecia, porque ele continuou obedecendo.
obediência não segue caminho errado. Quem permanece na obediência e fazendo a vontade de Deus não trilha caminho incorreto. Não adianta dizer que serve a Deus e está fazendo coisa errada. Não adianta dizer que obedece a Deus e não quer fazer aquilo que Ele mandou. É muita gente abrindo mão de Deus por qualquer coisa. É muita gente jogando tudo aquilo que vem há anos tentando com o Senhor fora por qualquer coisa. Às vezes é um mínimo detalhe. E nós temos essa tendência, porque o ser humano, ele consegue fazer isso. O ser humano tem tendência de errar, de escolher errado. Mas o ser humano que serve a Deus e obedece, ele consegue identificar o caminho que ele tem que ir. Sozinho a gente não consegue. E Abraão ali, ele sabia. Eu tenho certeza que no coração dele, ele falou: oh, Senhor, eu tenho certeza que algo o Senhor vai fazer. E naquele momento, quando ele está prestes a executar aquilo que o Senhor designou a ele, vai bradar: Abraão, Abraão, não faça tal coisa com o menino. E o Senhor vai falar. Ele queria ver até onde ia o temor dele, até onde ia o temor de Abraão para com Deus. Não perca o temor, porque quando nós perdemos o temor a Deus, nós fazemos coisas erradas, nós pecamos, nós não conseguimos mais identificar que estamos falhando. Não, peça ao Senhor: Deus, não deixa que eu perca o temor a Ti. Eu posso não pular, eu posso não rodar, eu posso não falar em língua, mas eu tenho que continuar tendo temor. Eu posso até não correr a igreja toda, mas eu tenho que continuar temendo a Ti, Senhor. Irmãos, porque ter vida com Deus não é aquele que pula mais alto que roda, não, irmãos. A geração atual, ela está enganada. O movimento é bom, o movimento é bom. É bom falar em línguas, é bom rodar na presença do Senhor, é bom pular. Eu acho lindo quando eu vejo isso acontecendo. Embora comigo não aconteça, aconteça de maneira diferente. Mas a vida com Deus é muito além disso. Quantas das vezes quem está sentadinho no seu canto chorando está muito mais cheio do que quem está rodando. E isso é realidade nos nossos dias atuais. As pessoas estão confundindo os parâmetros com Deus. O reino não precisa de muita coisa, precisa apenas que eu me lance e que eu execute aquilo que o Senhor me chamou para fazer. A vitória com o Senhor não está aqui no começo, ela está no final. É quem foi até o fim. Isaac estava ali sendo prestes a ser crucificado, mas Deus proveu um cordeiro. E Jesus, que mesmo assim teve que ir para a cruz por mim e por você. Para Jesus não houve outro cordeiro, não, era Ele mesmo. O alto preço tinha que ser pago através dele. O sangue derramado deveria ser o dele. E fazendo um paralelo, nós vamos entender que o cordeiro, ele precisa estar apto àquilo ali. E Jesus, ele veio para tirar o pecado do mundo. Jesus, ele veio para nos fazer entender que é necessário estar na presença dele, mesmo sofrendo, mesmo doendo, mesmo às vezes capengando. Às vezes nós não queremos vir, mas chegamos aqui. Às vezes nós estamos em casa falando: eu não vou para o culto hoje. Mas quando se vê, já botou a roupa, já está sentado na igreja, já está dando glória a Deus, já está dando aleluia, já está sentindo a presença. Porque é assim que o Senhor faz. Comece a entender: houve um cordeiro por mim e por você. Houve um sangue derramado por mim e por você. Aleluia. Eu anotei outras coisas aqui, mas eu falei: Senhor, seja feita a tua vontade naquele lugar. Fala, Senhor, conforme o Senhor quer. Porque muita gente vindo já: eu já estou preparado. Vou lá pregar porque eu já estou preparada mesmo. Não, irmãos. Quando o pastor me mandou uma mensagem, eu vou ser bem claro e sincera para os irmãos. Me deu um medo na hora muito grande. E eu falei: Senhor, que medo é esse? Negócio estranho. Falei: mas eu vou. Falei: eu vou ler a Bíblia. Eu já tinha lido essa palavra. Falei: vou voltar lá, Senhor, e vou ler para poder ir. Porque nós precisamos entender, irmãos, que às vezes nós dizemos tanto que temos vida com Deus e nas oportunidades a gente foge. Porque a gente é assim. Nós queremos correr. Às vezes, a gente não entende que
ceia para alguém que está sentado. É entender que o Senhor, Ele trabalha de uma maneira diferente, Ele faz de uma maneira diferente. Talvez não era a mensagem que você queria ouvir, talvez você queria pular, queria rodar. E amém por isso. Se você tiver vontade, pule, rode, glorifique, pula aí na presença do Senhor. Fale em línguas. Aqui não está impedido de acontecer isso. Mas tem momentos que o Senhor, Ele precisa tratar. Tem momentos que a gente precisa entender qual o caminho que eu estou seguindo. Será que eu realmente tenho intimidade com Deus que eu acho que eu tenho? Será que realmente eu tenho renunciado da maneira que é para renunciar? Será que às vezes eu estou obedecendo do jeito que o Senhor gostaria que eu estivesse obedecendo? É tempo, irmão, de clareza na presença do Senhor. Nós precisamos ser claros para Deus, para assim Ele ser para nós também. É declarar para Ele que nós fomos falhos, que nós erramos, que às vezes nós não compreendemos a vontade dEle, mas estamos aceitando porque confiamos. Que às vezes a vontade dEle está doendo, mas a gente continua porque nós precisamos obedecer a Ele. Porque na vida com Deus é assim. Às vezes eu não quero estar, mas eu tenho que estar. Às vezes eu não quero fazer, mas eu tenho que fazer. A vida com Deus nos faz trilhar esse caminho. E quando nós entendermos que é melhor obedecer ao Senhor do que sacrificar, porque lá no final nós podemos perder o nosso galardão, nós teremos entendido tudo. Vamos pedir ao Senhor para nos fazer entender o verdadeiro propósito dele na nossa vida. Entender que estar com Ele nem sempre vai ser fácil, porque não foi isso que Ele nos prometeu. Ele nos chamou. Ele apenas mandou a gente pegar a nossa cruz e carregar. É pesada, é dolorosa, às vezes é difícil. Eu digo isso porque eu tenho certeza que é, porque para mim também é. Quantas das vezes a gente tem que renunciar a algo que a gente queria muito? Quantas das vezes a gente tem que abrir mão de algo que a gente desejava tanto? Mas porque o Senhor mandou abrir mão, a gente tem que abrir mão. Porque o Senhor mandou a gente renunciar, a gente vai renunciar. Pelo amor que nós temos a Ele. E por entender que o propósito dele na minha vida é muito além daquilo que eu desejo aqui na terra. Vai muito além daquilo que eu acho que é. O propósito do Senhor é muito além, irmãos. O propósito do Senhor é lindo. Não desista da promessa. Está difícil, mas continua. Não negocie a sua intimidade com o Senhor. Não negocie a sua vida com Deus. Está doendo, mas permanece. Mesmo sofrendo, permanece. Mesmo sangrando, permanece. Sangrar não mata. Sangrar não vai matar, irmão, porque senão a mulher já estaria morta. Continua indo. Jesus sangrou por mim e por você. Já foi pago o preço. E foi um alto preço. E agora nós devemos dar valor. A nossa estratégia e o nosso dever nesse momento é dar valor ao sacrifício que foi feito lá naquela cruz. E é difícil. Às vezes está. Mas continua, permanece. Não está conseguindo? Fala para o Senhor que não está. Ele entende. Não consegue falar, chora, porque Ele também sabe fazer a leitura das lágrimas. Ele entende cada lágrima que cai. Só é necessário permanecer e prosseguir. É necessário continuar caminhando. É necessário continuar andando. Você tem saúde, você pode falar, você pode ver, você pode ouvir, pode caminhar. Grande coisa você já tem. Uma grande vitória você já tem, que é quando nós nos levantamos da nossa cama. Quando eu abro os olhos e eu posso enxergar, eu sempre agradeço ao Senhor. Eu posso ver. Quantas pessoas queriam ver e não pode? Quando eu dobro meu joelho e às vezes eu fico chorando pensando, poxa Deus, quantas pessoas queriam andar e não podem mais? Quantas pessoas queriam falar, glorificar o teu nome e não pode mais? Mas eu e você, nós podemos. Então faça isso com excelência. Faça isso com êxito. Seja desejoso de estar mais próximo do Senhor. Tenha o desejo de estar mais perto da presença dEle. Tenha o desejo de desenvolver um relacionamento real com Ele.
nós estamos precisando de um relacionamento verdadeiro com o Pai. E eu estava em casa e o Senhor, Ele palestrava um louvor comigo. Eu não sou de cantar não, irmãos, mas eu peço que a igreja me ajude.